Eu saudo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Deus, o Altíssimo e Soberano, Criador dos céus e da terra. Amém? Glória seja dada ao nome do nosso Deus, Pai das luzes, Deus que manda nos céus, em toda a galáxia, em todo o universo. Irmão, vou deixar uma palavra aqui no livro de Marcos 5. Glória a Deus, onde a Bíblia nos vai falar sobre, glória a Deus, o homem de Gadara. Louvado seja Deus, o grande eu sou, o grande Adonai do reino dos céus. Que este homem, irmão, era possesso de espírito imundo. E Jesus estava em missão, Jesus estava curando, libertando a muitos. Livro de Atos 2, verso 2, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. É preciso se unir, é preciso se reunir as forças. Unindo as forças, aleluia, o fogo desce no pavio que fumega. A Bíblia diz: busca o teu Deus enquanto se pode achar, enquanto está perto. Aleluia! Livro de Apocalipse 7, verso 10. E se prostravam diante do trono e clamavam com grande voz, dizendo: salvação, salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Livro de Atos 2, verso 2. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vocês que querem ouvir o Espírito Santo de Deus falar, aqui não tem história de carochinha, de baboseira, amém? Aqui a gente fala na direção do Espírito, não das variedades de Espírito, pois há muitos espíritos, há muitas legião falsa, dácia, mas o Espírito Santo é com ordem de essência, é onde tem santidade, é onde tem separação entre águas e águas. Aleluia! Examine-se o homem a si mesmo, pois a palavra diz que templo sujo Deus não habita. É preciso estar na direção do Espírito Santo, é preciso estar cheio, regozijado, aleluia. Se a tua consciência não te acusa, não há por que se preocupar, não há por que, glória a Deus, se desesperar. É buscar a Deus, aleluia. Jesus muitas vezes dizia: quem tem sede, vem a mim e beba, eu sou a fonte. Porque Jesus orava, Jesus buscava, aleluia. O poço dele era fundo, por isso que ele tinha água para dar de beber. E ele dizia: quem tem sede, vem a mim e beba, eu sou a fonte da água da vida. E quem beber desta água nunca mais terá sede. Deus está dando livramento à terra. Deus, ele abala os céus, abala a terra, abala o mar para dar vitória. Mas é preciso, irmão, se esforçar. É preciso buscar enquanto se pode achar, enquanto está perto. A luta vem, mas passa. Glória a Deus. Há muitas farras diabólicas, há muitas formas de igreja católica, de igreja de umbanda, de igreja de bruxaria, de igreja de feitiçaria, de canto diabólico, de candomblé, de magia negra. Deus não é brinquedo, Deus não é menino buchudo para ninguém usar o seu nome em vão. A Bíblia diz: não tomará o nome do teu Deus em vão. Glória a Deus nas alturas. Deus abala os céus, abala a terra, abala o mar para dar vitória, irmão. Vamos adorar, vamos fazer
um culto diferente. Vamos estar sempre unidos. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ferramenta nenhuma prevalece contra ungido, servos, templo do Espírito Santo de Deus. Vós sois a menina dos meus olhos. Não há por que temer, não há por que se preocupar, pois a minha alma tem sede de ti, ó Senhor. Livro de Salmo 1, versículo 1. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem na roda dos pecadores, mas antes tem o prazer na lei, e na lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará, pois a Bíblia diz que não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Glória a Deus. Então é preciso estar atento aos seus ouvidos. É preciso buscar, é preciso despertar tu que dorme. Veja o que Deus vai fazer por esses dias. Veja o livramento do Senhor. Veja que Deus não está falando, aleluia, em vão. O Espírito Santo não está falando em vão. Vovó, aleluia, documentos. David Silva dos Santos, glória a Deus nas alturas, sai. David Silva dos Santos, sai. E eu creio que meu filho vai sair logo. Não vai demorar, porque muitos Drácula caiu por terra. Muitos Drácula caiu por terra porque tocou em ungido, tocou em servo, tocou na menina dos olhos de Deus, tocou em servos valentes. E servos valentes tem dono. Não é valente de enfrentar outro e chamar para o punho, quebrar o pau, não. É valente em oração, jejum, vida no altar, perseverante, valente em buscar a Deus, fugir da aparência do mal, renunciar, abrir mão das luxúrias malignas, das coisas fantasmas, das coisas passageiras, das coisas terrenas. Glória a Deus. É isso. O crente valente é aquele que foge da aparência do mal, é aquele que não entrega de mão beijada o que regranjeou, o que ganhou no correr do tempo, em buscar a Deus em espírito e verdade. Aleluia! Crente valente é esse que vai para a igreja e vigia, pois a Bíblia diz que um dia que os filhos de Deus veio se apresentar a Deus, veio também Satanás. Por que Satanás veio no meio do povo de Deus? Porque alguém estava fora, aleluia, da linhagem, da linha, não estava perfeito, não estava ali na ordem. Glória a Deus. Então, irmãos, é preciso glorificar, é preciso exaltar, é preciso dar lugar, né? Deus está dando livramento à terra. Então você que é servo, você que tem se esforçado, no livro de Josué 1, versículo 9, a Bíblia diz: não tu mandei eu, esforça-te, e tem muito bom ânimo, que eu te ajudo. Não pasme, não te espante, não te assombre, eu sou o teu Deus por onde quer que andares. Mas nós vamos ler no livro de Marcos 5. Você que está atento aí, quer ouvir o Espírito Santo de Deus falar, quer dar lugar ao Espírito de Deus, então fica ligadinho, que Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar contigo. Quem vai falar com você não é as variedades de espírito, não é espírito de capoeira, não é espírito de velame, não é espírito de Zé Pilintra, de Zé Pilantra, de Tranca-Rua, de Chucaveira, de Pombagira, de Emanjá, não é as entidades, os caboclos, não é, aleluia, espírito de ET, espírito legião, casta, não. Espírito de pajé, espírito de Oxua, espírito de Senhor Roxa, espírito de Dagon, espírito de Mamon, não é esses espíritos. Pois o Espírito Santo, livro de Atos 2, verso 2, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som
como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. No livro de Atos 12, verso 12, a Bíblia diz, considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se reuniam e oravam. Então é preciso buscar de verdade, se desligar da terra e se ligar nos céus, buscar a Deus em espírito e verdade, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz, busca primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, desde que todos estão verdadeiramente em espírito limpo, purificado, não abominado o templo, pois nós somos o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Para oferecer o sacrifício a Deus, não é de todo jeito que oferece sacrifício a Deus. É preciso ter um zelo, é preciso de uma escala, de um momento. Glória a Deus, para fazer um jejum, para fazer uma consagração. Não é, irmão, de todo jeito. Tem gente que faz jejum de todo jeito, não é assim. Tem uma preparação primeiro. 3, 4 dias, 5 dias, uma semana, 9 dias, para depois oferecer um sacrifício, um jejum. Primeiro se limpa, varre a casa, procura purificar o templo, ver o que precisa fazer. Aí o Espírito Santo pode te visitar e te falar, te fazer saber das coisas vindouras, das coisas que está para acontecer, das coisas que está acontecendo, amém? E oculta que você não sabe. Então vamos adorar, vamos buscar enquanto se pode achar, enquanto está perto. A vizinhança, muitas drogas caindo por terra. Nesse lugar trarei a paz, nesse lugar trarei a paz. Livro de Marcos 5, versículo 9, que diz assim, Jesus pergunta, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aleluia! E aí, irmão, Jesus estava na unção? Sim. Jesus estava na autoridade? Sim. Jesus estava cheio do Espírito Santo? Diz a Bíblia que sim. Pois para que Jesus chegasse até esse determinado lugar, até essa cidade chamada cidade de Gadara, Jesus passou por uma prova, onde os seus 12 foi provado com ele. A Bíblia diz aqui, ó, no livro de Marcos, glória a Deus, 4. Aleluia, glória a Deus. Marcos 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para o outro lado. Baba cairá por terra. Baba cairá por terra. Sabe o que é baba, irmão? Glória a Deus. Baba se trata de coronavírus. Baba se trata de contaminação, infecção. Baba, aleluia, é uma bactéria, é um germe, é algo assim. Glória a Deus. Talvez você encontre numa água, num alimento, sabe? Muitas gosmas no pulmão, muitas babas. Glória a Deus. Então, isso é infecção, isso é espiritual, ao qual o Espírito Santo, e Deus está revelando, que está repreendendo toda a legião de baba. Creia você ou não, mas o Espírito Santo, Deus está falando. Venho e venho sem demora, assim diz o Espírito Santo. Mas guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Livro de Marcos 4, versículo 35. Veja o que Jesus disse. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, pois Jesus se encontrava ali no meio de uma grande multidão. Muitos velórios, ainda muitos velórios, para acontecer. Muitos disse-me-disse, muita perturbação, muitas varreduras ainda na rua.
Aleluia. Há muitos velórios para acontecer. E há muitas varreduras nas ruas. Deixa Deus trabalhar. Os que é com Deus, os que buscam a Deus, é só vitória. Não há por que se preocupar. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, o que a gente deve fazer para obter conhecimento? Jejum, oração, vida no altar, fugir da aparência do mal, né? Jejum, oração, vida no altar, obediência. Aí sim, aí é moral. Quando você obedece as palavras, quando você honra a Deus, honra, aleluia, glória a Deus o teu irmão, né? Porque tem que honrar primeiro o irmão, porque se não honrar o irmão, como é que você vai honrar a Deus que nunca viu? Então honra primeiro o teu irmão, né? Para depois honrar a Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então veja só, Jesus, ele estava em meio à multidão, curando, libertando. A Bíblia diz que o cego via, o surdo ouvia, o mudo falava, paralítico andava. Grande era o notório. E ele agora diz, versículo 35 de Marcos 4, e naquele dia, sendo já tarde, disse, passamos para o outro lado. E naquele dia, sendo já tarde, irmão, não era cedo, era já tarde. Imagina o horário ao qual Jesus, ele está ali, apto e pronto para ouvir o Espírito, obedecer e passar para o outro lado. Glória a Deus. Sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Versículo 36 de Marcos 4. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Glória a Deus. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Amém, de varras terra, cantará as terra fogos. Irmão, imagine aí, a gente já vem de uma grande missão, eu imagino ali os discípulos, tudo exausto, né? Jesus ali querendo descansar um pouco, pois a carne é fraca, a carne cansa, né? Tem que ter o Espírito Santo mesmo para tirar as dores, o cansaço, a fadiga. Tem que ser espiritual para resistir, pois não é fácil. A carne sente na pele, né? Aquela situação ali, aquele quadro, né? Aquela estrutura ossal, músculo, precisa de uma energia, precisa de uma alimentação, precisa de estar em dia, né? A sua alimentação, o seu combustível, para que possa resistir. A Bíblia diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Diz, e ele estava na polpa dormindo. Jesus estava descansando, estava dormindo, diz a Bíblia. Aleluia, glória a Deus, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que perecemos? A lágrima, muitas lágrimas nas ruas, perecendo nevoeiro. Há muitas lágrimas, irmão. O Espírito Santo está me revelando aqui que há muitas lágrimas. E ele fala de um nevoeiro, muita gente pelas ruas, chorando, sofrendo, irmão. Lágrima, lágrima, lágrima. Isso pode ser, sabe aonde? Ele fala no nevoeiro, o Espírito Santo fala no nevoeiro. Pode ser lá na Ucrânia, né? Ainda, glória a Deus. Mas o terreiro da Umbanda, o terreiro da bruxaria, tatuado, messiano, borra, na verde, Exu, aleluias, aleluia, glória a Deus. Esses méritos diabólicos servem de Troia, de truta, para destruir. Mas Deus está entrando com providência para destruir o mal de sobre a terra.
ligeiro, persistência à palavra. A Bíblia diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seu nome, eu estarei presente, ou seja, no meio deles, né? Então, eu creio que aqui na live tem 2, pois eu estou vendo no olho uma pessoa. Glória a Deus. Obrigado. Então, o Espírito Santo está, glória a Deus, aonde houver 2 ou 3. Irmão, sabe o que é isso? É porque o Espírito de Deus não está preocupado com quantidade, mas qualidade. Então, qualidade é moral, qualidade tem honra. Então, quantidade é só embaraço, é só ilusão. Quantidade é só ilusão, né? Então, vamos adorar esse Deus. Veja só, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que perecemos? Glória a Deus. E ele, despertando, aleluia, repreendeu o vento. Você imagine Jesus estar ali, dormindo, como a Bíblia fala. A Bíblia relata que Jesus estava no barco, já exausto, né? Ele estava já vendo uma missão, ele estava no meio da multidão, curando, libertando, falando, ali muitos querendo ouvir mais de Deus, aprender mais de Deus, falar mais de Deus. E ali Jesus estava ali, glória a Deus, dando água, né? Derramando água sobre a tropa, sobre a multidão. E os que tinham sede, ele sempre dizia, venha a mim e beba, eu sou a fonte. Eu sou a fonte, eu sou a fonte da água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então, quem tem sede de justiça, irmão, é ficar na posição de servo, de templo do Espírito Santo. É buscar com zelo, é adorar em espírito e verdade. A luta vem, mas passa, mas permanecer na presença de Deus, fugindo da aparência do mal, limpando a casa, sempre varrendo a casa, muda de vida. Terreiro de macumba, cai tudo por terra. Toda legião de enxudo, encosto, asta de caixão, castra, todo mal será banido, varrido da face da terra, pois o Espírito Santo está à porta. É preciso glorificar, é preciso exaltar, é preciso nomear, é preciso adorar, é preciso buscar enquanto se pode achar, enquanto está perto. O vento, aleluia, ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. Irmão, imagine aí uma autoridade espiritual, aleluia, capacitado e chegar a dar ordem à chuva para dar ordem ao sol, aleluia, cessa, dar ordem ao mar para se aquietar. Imagina aí a autoridade. Deus dá àqueles que buscam assim, dá. Deus não mudou, ele é o mesmo do passado, ele é o do presente e do vindouro, ele não mudou. Glória a Deus. Tem gente que bota meio mundo de nome, mas o Deus que eu sirvo é o Deus da criação. Um Deus que fez os céus e a terra. É esse Deus aí. Eu não sei o nome dele, mas a Bíblia fala de um Deus. Não sei se é título, né? Título. Deus é um título, nome de título, mas eu só sei o que há, um ser. Há um Altíssimo, há um soberano, Criador. E esse é o qual eu sirvo e adoro e nomeio e busco com zelo, para alcançar e constante estar sendo templo do Espírito Santo, para que ele me possa saber e me mostrar as coisas que há de vir. Glória a Deus. As coisas ocultas, que nós não sabemos, o Espírito Santo revela. Jesus disse, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Então, irmão, é ordem. Entendeu? O vento só fez obedecer. Ele obedeceu. Então, bom, irmão, quando a gente obedece, hein? Imagine o Filho de Deus, a criatura de Deus, obedecer o papai. Glória. Glória a Deus. Maravilha. Os discípulos estavam ali em pânico. Jesus estava com seus 12 discípulos ali em pânico, perturbados, achavam que iam morrer. Entraram em desespero, perderam a
fé. Glória a Deus. Começaram ali a murmurar. Quantos crentes não tem assim? Murmurando. Saindo da presença de Deus, qualquer tempestadezinha. Qualquer coisa que vem, ele se desespera, entra em pânico. Glória a Deus. Chegou o ponto deles dizer, vamos morrer. Imagine um barco sem vela, ou com uma vela, mesmo que tenha uma vela, e 12 remando, e um na polpa do barco. Quévia, decantarábia, as terras fous, remonte, supliente fa, laborgue me defaço, rei de fai, glória, glória a Deus, adácia. Oh! Ali estava, irmão, Jesus, o Filho de Deus, o profeta, um homem ao qual escolhido, glória a Deus, e os seus 12 com ele. Vamos morrer, vamos perecer. Alguém levanta e acorda o mestre depressa. Mestre, mestre, imagine, olhe em volta, mestre. O senhor não está vendo, o senhor não está sentindo Jesus lá descansando, exausto, né? Que a carne é fraca, o espírito é forte. Mas eu imagino o Espírito Santo falando com Jesus. Meu filho, eu estou provando os teus, eu estou contigo aí no barco. Glória a Deus. O que precisar é só mandar as ordens. Eu estou pronto a agir a teu favor, para que eles vejam que grande é o livramento, grande é a proteção, grande é a cura, grande é os milagres, grande é os prodígios, grande é as maravilhas que hei de fazer. Aleluia, em prol das tuas mãos, em prol das tuas ordens. Revolta, muitas revoltas. Há muitas revoltas. Eles são ouro puro, ouro puro. E o servo de Deus aqui não tem muitas vezes nem o que comer, mas eles são ouro puro, são bonequinhos de ouro. Eles são muitos, maçom. O Espírito Santo fala algo sobre maçom, dias após dia, 666 reinando na terra. Isso é espiritual, acredite você ou não. Mas há muitos na terra que já está reinando nas ruas, nas vielas, nas favelas, nas rotas de fuga, a documentação. Muitas drogas para ser combatida por esses dias. Há um ferrolho, há uma casta, há uma ostra, há uma barra de São Miguel, há um formol, há uma cheve, de Castro e de cai laborga me de faço. Remonte supliente fa. Irmão, veja só. Os discípulos entraram em pânico. Se perturbaram, vamos morrer. Tá bom, tá. Mayday, Mayday, repórter. Mayday, Mayday, repórter. Ciúme produzirá a falsidade. Mayday, repórter. Ciúme produzirá a falsidade. Mérito, a documentação de decamanto surpreende. A lágrima, muitas lágrimas, a rolar. Feitiço caindo por cima de feiticeiro. Muitas bornas verdes sendo abatidas, mortas, porque não deu ouvido à voz de Deus. Buscou o inimigo e foi dar lugar a Satanás. Eles são o que são, mas Deus é autoridade, é poder, é honra e majestade. Isso é revelação. Isso é o Espírito Santo que está falando para você. Eu poderia estar até aqui pregando, meu irmão, Deus vai te abençoar por esses dias, você vai receber uma bênção, Deus vai queimar as enfermidades ocultas, tu tem assim, assim, assim. Não, irmão, não é assim. O Espírito Santo de Deus, ele não está aqui para enganar, para tapear ninguém em pró de ser um Geazinho. Não. Mas em pró de ouvir falar para você as coisas que irá por vir, que estará por vir, que está a padecer, né? As coisas boas, as coisas vir, tudo que está para acontecer. Glória a Deus. O nosso Deus, ele é a autoridade e não é
glória a Deus, um mal. Nosso Deus, ele quer que os seus filhos, os seus servos, aqueles filhinhos, mesmo sem ser crente, não é preciso ser crente, não é preciso estar na igreja, não é preciso, aleluia, para ouvir o Espírito Santo falar, para receber livramento, para receber proteção. Não precisa, é ter uma vida no altar, uma vida digna, não andar aprontando, fazendo maldade, sujando, abominando do templo, que nós somos o templo do Espírito Santo, se desviando dos caminhos tenebrosos, do caminho do mal, fugindo da aparência do mal. Não precisa estar na igreja, não. Não precisa ser crente para você oferecer um sacrifício, um jejum a Deus, ao Espírito Santo. Não precisa estar todo dia nas igrejas, todo dia, não precisa estar levando dízimo, nem oferta, nem nada, não. O que precisa é você estar com a vida no altar, fazer o certo, fazer o bem, sem olhar quem é dever cristão. Veja, livro de Apocalipse 7, verso 10, leia lá, glória a Deus. E Jesus estava na polpa dormindo do barco, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, paramédico, muitos paramédicos, veste espiritual, há um degrau, há um poço, há uma forma de igreja, há uma casta diabólica, irmão. Há uma desobediência de upa, desobediência de upa, revolta, uma revolta, sabe, de igreja, uma traça, um ouro, um bronze, uma meta, dinheiro, olhos, muitos olhos de igrejas, Mayday, repórter, enxus, encosto, varredura de igreja, Neymar repórter, ritual, degrau, poço, fundo, mutuca, uma persistência de agrado, até ladeira da bomba gira. Nesse momento, Deus está entrando com providência para destruir o mal de sobre a face da terra. Essas legião é maligna. Há muitas barras diabólicas de igrejas. Mato, firo, faço o que for preciso para dar livramento aos da igreja. Então o Espírito Santo entra com providência para destruir males. Aleluia! Que é perseguidor de servos. Deus, ele sabe fazer. Veja só, um mal que se levantou sobre o mar. Agora o vento começa a soprar em velocidade tamanha. Imagine aquela turbulência de vento, giros de vento, tempestade, aleluia, em alto mar, Jesus num pequeno barco, pequeno porte, feito a machado. Não era um barco, né, como os de hoje, aleluia, capacitado, preparado, bem arquitetado, numa tecnologia avançada, né? Glória a Deus. Não, era um barco singelo, um barco simples. Jesus estava na polpa, mas Jesus tinha autoridade, ele tinha unção, ele tinha discernimento, ele tinha o Espírito Santo, o Espírito da sabedoria, aleluia, do conhecimento. Então ele sabia o que aconteceu, que estava por vir. Ele ouviu o Espírito Santo de Deus falar. Ele não era cego, Jesus não era cego. Imagine Jesus já sabendo o que ia vir. Mas Jesus não deu a mínima, não ligou, ficou ali só ligado, foi descansar. Mas aí veio. Deus mostra mais um sinal, que é na vida de Jesus. Para que muitos vejam e pasmem. Glória a Deus. Jesus olha e vê aquele vento, aquela grande tempestade, aquele grande temporal.
quase que não viam uns os outros. Imagine muita chuva, glória a Deus, água, neblina, pois o vento, quando sopra no mar, né? As águas, elas se movimentam e chega o ponto de neblinar, glória a Deus. E os discípulos disseram, vamos morrer, glória a Deus. Ele não tinha a intimidade que Jesus tinha com o Espírito Santo. Por isso que pereceram, ficaram ali em pânico, perturbados, morte. Uma morte, para quem passa droga. Irmão, Deus é livramento, mas para os que buscam, para os que querem. É só vitória para os que buscam. Os que buscam com zelo, irmão, é só vitória. É ficar na posição. Vem as lutas, as tempestades vêm. Você acha que muitas vezes vai morrer, vai perecer, mas Deus livra os seus servos. Então ali estava 12. Mas a Bíblia diz que em volta havia outros barquinhos, né? Outros barcos ali em volta. Então Jesus não estava naquele lugar sozinho, mas ele ia para o outro lado. Mas para Jesus chegar lá, levantou essa grande tempestade. Por que levantou essa grande tempestade? Por que levantou essa turbulência, esse temporal? Porque Jesus ia repreender, ia curar, ia libertar. E se tratava de um homem possesso, cheio de demônios. E demônio não é brincadeira, irmão. Demônio se levanta quando você começa a interceder a Deus, a buscar a Deus, repreendendo o mal, para que haja paz, para que haja vida e vida e abundância. Então as trevas não gostam, elas se manifestam. Quando as trevas não se manifestam, é porque a sua oração não faz efeito, não vale nada. Mas quando você ora e o inimigo se levanta, é sinal que você está, aleluia, aborrecendo o inferno, aborrecendo o capeta. Então Jesus estava ali aborrecendo o capeta, que ele já vinha de uma grande missão, libertou muitos, né? Então o mar, glória a Deus, uma grande tempestade no meio do mar, no meio do nada. Alguém olha por lado, os ângulos, e vê tudo, água, 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 e neblina, e o vento soprando, as ondas subindo, e já naufragando, o barco já quase enchendo. Vamos morrer. O que vamos fazer agora? Pira o inimigo. O que vamos fazer? Vamos morrer. A tempestade. Meu Deus. E começa ali, olha para Jesus, monte. E Jesus apenas se levanta, bem apacentado, tranquilo, e olha para os ângulos, olha para o lado e vê homens de pequena fé. Não tendes fé, vós que clama no deserto. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Veja a tração, veja a tração, dinheiro, pulo do galo, caindo por terra. Demônios caindo por terra com força. Vamos lá para a palavra. E diz, é cavalo caindo por terra com força. Muitos cavalos caindo por terra. Decó, que maná, terra. Quevedo, padre Quevedo. Morte por encomenda. Gigantes, gigantes, gigantes. Caindo por terra. Deus vai entrar com providência na terra. Irmão, o povo vai ver. O povo vai ver, Cávia, de Cantarábia, o poder de Deus na terra, sobre a terra. O povo vai ver, manto, secatá, remonte, elevarás terra poucos. Viaja, uma viagem. Irmão, glória a Deus. Leia o livro. Glória a Deus. Resolver. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. Aquieta-te, o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Versículo 40, aleluia, de Marcos 4. E disse, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros,
Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Quem é esse, irmão? Que até o vento e o mar obedece. A razão da minha vida é servir a Deus, o Todo-Poderoso. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse? Glória a Deus. Se tratava de Jesus, o Nazareno, sobre a popa do barco. Homens de pequena fé, de poucas fé. Não tendes fé? Parada cardíaca. Leque caiu por terra todo mal. Um feitiço caindo por cima de feiticeiros. Méritos. Kévia de Cantarábia. Labor de fácil. Remonte suppliente fá. Rei de fai. Glória a Deus nas alturas. Vaso. Tecla. Por você. Neymar Repórter, por você. Viúva, por você. Mérito, por você. Tia, por você. Método espiritual, um degrau a levantar as terra-fogos. Morto, o inimigo, porque mexe com o ungido, com o servo, com o templo do Espírito Santo de Deus. Nesse momento, trarei a paz nesse lugar. Deus mata e Deus fere o inimigo. Por esses dias, a feitiçaria cairá por terra. Dias após dia, o mal não prevalecerá de sobre a terra. Deus vai entrar com providência de sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. E disse, porque sois tão tímido, ainda não tendes fé? Versículo 41. E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Guerra. Uma guerra por encomenda. Há uma guerra por encomenda. Uma guerra por encomenda. Dinheiro, 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 dinheiro. Há um golpe letal no inimigo por esses dias. Irmão, o Espírito Santo está falando, está falando. Há um golpe letal no inimigo por esses dias, no inimigo das nossas almas. Então faz a obra de Deus. Diga que Deus é grande. Abre uma live, não se envolve com coisas ocultas, coisas macabras, mas usa a ferramenta para combater o mal. Destruir o mal de sobre a face da terra, de sobre o lugar, de sobre a província. Jesus, ele vai para o outro lado. E ele não desiste. Os seus 12 estavam com ele. Os seus 12 estavam com ele. Aleluia, Jesus os instruía. Jesus sabia, Jesus era a bússola. Jesus era o caminho. Então vai dar tudo certo. E houve uma grande bonança. Aleluia. Veja. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Versículo 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Irmão, imagine você sai do barco, já vem, né? Um grande combate, uma grande guerrilha que vocês achavam que você pensava em si mesmo, que achava que ia morrer, ia perecer, e agora quando você desce, põe o pé na terra e você vê um homem estranho, esquisito, vinha ao seu encontro, à sua direção, certo? Que ali tinha 12, com mais Jesus 13, né? E os discípulos não estavam de mão vazia, eles estavam preparados, até se fosse preciso uma guerra material, uma briga material, pois um ali, né, traçava com jeito direitinho. Mas a Bíblia fala de um homem possesso, com quase 2.000 demônios incorporados nele. Eu imagino um desviado. Eu imagino um desviado. Quantas vezes ele desvia e volta para a igreja? Quantas vezes?
desvia 10 vezes. Cada vez que ele se desvia, diz a Bíblia que quando ele aceita Jesus, diz as Escrituras, não sei se é verdade, mas existe profeta para discernir, para saber o que tem dentro do varão, da varoa, dentro do vaso, dentro da vasilha, dentro do caco, dentro do caquinho. Eu estou assim porque a minha Bíblia está um pouco poeirenta e a casa está em construção e, às vezes, a gente deixa ela em lugares e ela fica cheia de poeira. E a poeira é fininha e, quando a gente abre, a gente sente uma irritação no nariz, né? Glória a Deus. E aí, irmão? Jesus olha para aquele homem e diz: sai. Porque Jesus, ele era espiritual. Ele tinha visão. E ele viu a porcentagem de bicho, de monstro, de casta, de demônios que tinha naquele homem. Muitas vezes alguém olha para um homem ou uma mulher, vice-versa, e vê que ele não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais saída. Muitas vezes é um prostituto, é um beberrão, é um usuário de droga, é um homem envolvido com tráfico, né? É um homem jogado no lamaçal do pecado, jogado nas ruas, sem pai, sem mãe, sem estrutura, sem leitura, leigo, sem emprego, sem nada, sem um veste para vestir, sem um calçado, sem nada. E o que ele ganha só para se alimentar. E uma veste que ganha, usa até rasgar. E muitas vezes não tem outra para vestir, fica com aquela suja, dorme suja, aquela veste suja. E esse homem, ele era assim. Então, nunca diga isso. Você tem que dizer assim: ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para o tronco de Jessé. A última palavra é do nosso Deus. Deus pode mudar. Deus pode enviar alguém, que ainda tem homens e mulheres na terra de verdade, que se sensibiliza com as dores das pessoas, que ajuda, que divide o seu prato. Ainda tem homens bons e mulheres boas. Tem. Tem pessoas boas na terra. E tem muitos malignos. Tem muitos que, quando vê morrendo, acaba de matar, que é para se livrar. Mas tem homens e mulheres boas ainda. Tem pessoas decentes, pessoas excelentes, pessoas que nem precisa fazer muito esforço, que já é salvo, já está salvo. Pessoas sem malícia, sem pensamento maligno. Glória a Deus. Então Jesus olha para aquele homem e Jesus vê ele possesso, cheio de espírito imundo. E Jesus repreende: sai, amanto. Eu imagino o Espírito Santo pronto para agir. A terra sem forma e vazia. Em trevas. Cocó. Muitas cocó para Satanás. Polícia, pai, mãe. Ninguém mexe com filho de crente e fica por isso mesmo. Bebê, há muitos bebês sendo mortos. O Espírito Santo me revela aqui. Isso é revelação. Isso é sério, não é brincadeira. Muitos bebês sendo mortos por pacto. Entendeu? Muitos bebês sendo abatidos por pacto. Isso é terrível, irmão. O Espírito Santo nos revelar essas coisas e nós ouvir essas coisas, né? Muitas vezes o Espírito Santo me revelava assim: meu filho, levante, levante. Vá orar, vai interceder, que tem alguém nesse momento sacrificando o jovem nas matas, matando, tirando a vida, sacrificando ali, fazendo um pacto macabro. O Espírito Santo me levantava, me acordava. Levante para orar, que nesse momento estão ceifando vida de jovens em matas, virgens. Glória a Deus. E agora o Espírito Santo me revela algo sobre bebês. Bebês assassinados em pacto, em ritual, irmão.
Isso foi revelação agora que veio quentinha. Então, o crente que é espiritual, o servo de Deus que é espiritual, os verdadeiros, glória a Deus, Deus revela as coisas para ele. Aleluia! E muitas vezes nós não ouvimos o Espírito Santo de Deus falar, porque muitas vezes não temos capacidade para ouvir, estrutura para ouvir. É preciso de buscar, é preciso se esforçar para ter essa estrutura para ouvir o Espírito de Deus falar. Então, muitas vezes, a revelação é só na área, no lugar, na província. Mas quando o Espírito Santo tem algo com o homem, que ele tem visão de águia, ao qual Deus deu a visão a ele, Deus revela coisa oculta do outro lado, coisas que está para acontecer, que está por vir, algo que está acontecendo já e sendo consumado. Glória a Deus. Então, o nosso Deus, irmão, não é brinquedo, não é brincadeira. Muitos pensam que arrepio forte, vibração forte, é o Espírito Santo. Não é não, irmão, não vai comer isso não. Não é. O Espírito Santo deixa você leve, maneiro, e fala como um juiz. Não tem nem como comparar, é uma autoridade. Não deixa você com a cara feia, se entronchando, regalando o olho, sabe? O Espírito Santo é ordem e decência, sabedoria, conhecimento, a prudência, a sabedoria, incorporado ali. Glória a Deus. Então, muitos estão enganados com esses espíritos de Exu, espírito dos caboclos, espíritos de correção, espíritos de encruzilhada. O Zé Pilintra, o malandro, ele é especialista em usar crente, sabe? Crente que faz coisa errada, crente vagabundo, crente errado. E até o diabo é crente. Agora, servo não. Servo é diferente. Servo foge da aparência do mal, se esforça. Livro de Josué 1, verso 9. Não te mandei eu, esforça-te. Tem muito bom ânimo. Glória a Deus. Aleluia. Não querem se converter, não querem. E muitas vezes, irmão, fica possesso de espírito imundo, espírito de porcos, espíritos do mal, fica possesso. Aí quando vê aquele arrepio, faz ali aquela invocação, o diabo toma posse, se incorpora nele, aí as igrejas, o povo não entende, né? Não tem conhecimento, aí come gato por lebre, é Deus purinho. O diabo revelando, falando, dando cabalhota na igreja. Glória a Deus. E não é assim. E tirando tudo que ele tem na calada. Tá? Esse negócio de devorador, migrador e cortador, irmão, repreenda isso, que isso aí é espírito de avarência, espírito de avarência, espírito de Geazinho, de olho no teu rebanho, de olho na tua fazenda, de olho no teu dinheiro, no teu ouro, na tua prata. Deus não tem ninguém por inocente, não. Se você quer ajudar um irmão, uma irmã, ajude. Mas não precisa. Ninguém está pedindo, cobrando, não. O Espírito Santo toca nas pessoas de boa índole, pessoas de coração. Não vai se humilhar pedindo, não. Glória a Deus. Que espírito é esse, irmão? Que espírito é esse? O Espírito Santo, se verdadeiramente é o Espírito Santo, se ele tem vontade de resgatar aquela alma, ajudar aquela vida, ajudar aquele Naamã, ele vai fazer proeza na vida dele. Ele vai fazer. Agora, cabe ele querer doar algo ou não. Mas cabe também estar Eliseu atento aos seus ouvidos, à sua visão, à sua mente, para ver se o presente é de Deus ou é o inimigo que está querendo ganhar território e tentar cegar muitos, tentar botar muitos para trás, desandá-los.
se vendeu, o inimigo vem e compra ele com qualquer quantia. Deus não é brinquedo. Deus é livramento, Deus é proteção, Deus é cura, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é autoridade. Então, o Senhor Deus, ele é fiel, ele é glorioso, majestoso, é honra e é só vitória para os que buscam com zelo. A Bíblia diz: busca o teu Deus enquanto se pode achar, enquanto está perto. Mito ou verdade? Que o Espírito Santo paira. Livro de Atos 2, verso 2. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Presídio, trabalhando para destruir o mal de sobre David. Irmão, eu estou aqui nessa live, mas o Espírito Santo está falando comigo. Eu tenho um filho que está detido porque ele surtou lá, ou desobedeceu o pai, a mãe, né? Falar besteira, foi trabalhar e surtou lá e terminou matando um animalzinho, um cachorrinho, né? Acidentou um cachorrinho lá e ele foi parar no presídio. Então o Espírito Santo está me usando para me falar, para me fazendo saber. Muitas vezes a revelação vem para mim, né? E eu aqui entendo. E muitas vezes vai para aí, para a plateia, para os que vão dar ouvidos, que vai ouvir de manhã, ou meu dia, ou à noite, sabe? O Espírito Santo vai falar com você. Queira você ou não, mas se você ouvir essa live até o fim, o Espírito de Deus vai falar com você. E quem vai falar com você não é os caboclos, usando o irmão Cício. Não é o Zé Pilintra, o malandro, que vai falar com você. Não é. Não é o cachaceiro que vai falar com você. Não é o Zinchu de correção que vai falar com você. Não é o Zinchu de encruzilhada que vai falar com você. Não é o Zinchu de mata virgem, Exus de capoeira, Exus de velame, espírito de velame, não, que vai falar com você. É o Espírito Santo. É o Santo Espírito. É o verdadeiro Espírito Santo. Então, matador de aluguel, matador assalariado, essas castras, Deus sabe trabalhar para destruir esses males sobre a terra e dar livramento aos seus. Veja este homem, ao qual a Bíblia nos relata, nos fala, um homem possesso, cheio de espírito, cheio daquele jeito, estava tomado a sua vida cada dia indo de mal a pior, se afundando, se destruindo. A Bíblia diz que ele subia e descia, esferia com pedra. Vamos ler. Livro de Marcos 5. Glória a Deus nas alturas. Deus está dando livramento. Deus está acampando os anjos. Eu creio. Glória a Deus. Deus vai dar vitória. Eu creio. Glória a Deus. O Espírito Santo está falando que Deus vai dar vitória. Morte por encomenda cairá por terra. Irmão, até morte por encomenda cairá por terra. Essa linha de investigação diabólica cairá por terra, porque o Espírito Santo está trabalhando para combater Satanás, Tubia e Sambalate. De Cantarábia, Quemanca, Maná, terra Fous, Rei de Fai, glória a Deus, toda a podridão do inferno será banida, varrida da face da terra. Aleluia! E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com candeia podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e candeia, as candeias foram por eles feitas em migalha, em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. Vênus, Adácia, Decantarábia, Vênus. Vênus, irmão, é um planeta, não é? Esse espírito das trevas, irmão, Vênus, de igreja, cavalo, de caco, beculoso, porno, morro, diabólico, satânicos, Kévia,
de Cantarábia, terra fous, remonte, surpreende fa, laborgemi de faço, rei de fai, ritual, Kévia de Cantarábia, toda asta de caixão será banida, varrida da face da terra. Deus vai dar livramento à terra, a morte por encomenda, a umas bruxas, a uns bruxos, a uns feitiços caindo por cima de feiticeiro. Por esses dias, a fé dentina vai ser grande de Lúcifer na terra. Mérito, cavo, diabólico, satânico, amanto, legião, porque somos muitos. Faça a obra e diga que eu sou grande, assim diz o Espírito Santo. Irmão, veja, glória a Deus. E andava sempre de dia e de noite. Imagine um homem assim, irmão, andando sempre, de dia e de noite, não para de andar, subindo e descendo. A Bíblia diz que era tão feroz que ele subia e descia, escalava os montes, se ferindo com pedra. Aquele homem, ele não vivia, ele vegetava. O diabo invadiu a sua vida e ali ficou possesso. Imagina um desviado, irmão. Quantas vezes se desviou? Muitas vezes tem muitos pastores, muitas autoridades aí desviados. Faz tempo que está desviado e continua no altar fazendo a obra. Seja ele pastor, diácono, presbítero, auxiliar, missionário, seja qual for. Tem muitos assim, irmão, que está desviado faz tempo, possesso, mas não deixa de estar no altar pregando, fazendo a obra. É um jogo da vida. Só Deus na causa. Glória a Deus. Está ali para só sufocar. Sufocar. Não liberta ninguém, mas antes implanta casta. Se der lugar, der ouvido, a coisa pega. Viagem. Há uma viagem espiritual, há um degrau, há um traço caindo por terra. Traço, irmão, é legião de magia, de urgia, de feitiçaria, é casta, é negócio do diabo. Leia o livro de Atos Apóstolos 2, verso 2. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Leia. Há um androide caindo por terra do inferno. Por esses dias Deus vai dar livramento à terra. Vovó, terra santa de Israel. Veja, aleluia, glória a Deus. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Irmão, quando o Espírito Santo entra no cenário para falar com A e B, irmão, atormenta muitos. Muitos ficam atormentados, perturbados. Fica perturbado, irmão. Por quê? Aleluia, glória a Deus. Está possesso e não sabe. Está cheio de espírito imundo. Dá sono, dá um abrir de boca, dá a vontade de desistir de sair dentro da igreja, sabe? Entra em desespero, entra em pânico ali, fica perturbado daquele jeito. Fica olhando para o relógio, quer que dê a hora não passa, para ele demora, é um século. É assim quando não tem o Espírito de Deus, quando não está em paz. Quando o Espírito Santo vem para falar, revelar, libertar, glória a Deus. É assim. E muitas vezes é demônio que está no altar. E às vezes a gente que está buscando uma purificação, né? A gente sente que a casta é terrível, é espírito, é fardo, é carga de elefante, né? É peso, é fardo, não é fácil. Então você sentiu assim, saia fora. Sentiu peso, você está leve. Sentiu peso, sentiu incomodado, algo estranho, saia fora, pois ali se encontra
no altar casta, enxus, encosto, espírito de fardo, espírito legião, fardo de elefante. Glória a Deus. Então tem que saber discernir se o espírito é de Deus ou é o diabo, ou é do diabo. Então, muitos documentos para ser expelido, nota de 100, muitas notas de 100 para ser expelida, poço fundo sendo cavado pelo Espírito Santo. Veja o que o Espírito Santo fala. Glória a Deus. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Mateus 26, 53, a Bíblia nos vai dizer, Jesus falando: será que eu orar agora o meu Pai, ele não me daria mais de 12 legião de anjos? A Bíblia diz no livro de Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, né? Glória a Deus. Livro de Atos, Apóstolo 2, verso 2. Leia o livro de Atos, Apóstolo 2, verso 2. Eu vou ler. O Espírito Santo quer que leia e eu vou ler. Abri a página seletiva aqui e eu vou ler. Atos 2, verso 2. Livramento à porta. Livramento à porta. Eu creio. Livramento à porta. Louvado seja Deus. 2:2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Método espiritual. Dinheiro, pai, mãe, filho, filha, Espírito de Deus. Doa em quem doer, mas que o Espírito Santo vai falar, vai. Veja só, Marcos 5. Mateus 26, 53 diz: será que eu orar agora o meu Pai não me daria mais de 12 legião de anjos? Então, Jesus estava ali preparado, que ele não ia mexer com casta de todo jeito. Já tinha levantado um grande temporal, o vento soprou, as águas subiam, o mar embraveceu, né? Mas ali Jesus estava na polpa do barco, tinha o controle. Então os discípulos ficaram em paz, houve uma grande bonança. Jesus olha para eles, homens de poucas fé, não tendes fé? Os discípulos olham para Jesus e dizem: quem é este homem que até o vento e o mar obedece? Então, Jesus dizia, aleluia, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus pergunta. E o homem responde, os demônios respondem: legião, porque somos muitos. Aleluia. Legião é meu nome, porque somos muitos. Versículo 10 diz: e rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar.
Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temera. E assim sucessivamente, irmão. Não diga que não tem mais jeito, não tem mais solução, pois a palavra desmente, a palavra fala que Jesus veio para mudar o rumo da história. Então é buscar a Deus enquanto se pode achar, buscar com zelo os dons espiritual, se revestir de toda a armadura de Deus, o livro de Efésios 6:10, 6:11. Aí você vai lendo, olha o que Deus vai fazer por esses dias. Posse entre passo do Criador, norma espiritual. Há muitos degraus, há muitos poços, há muitas obras para fazer. E Deus vai entrar com providência na terra, parada cardíaca, mérito, posse, entre passo, igreja, um documento, uma leitura, um traço, uma Troia, um método. Meu Deus, tenha misericórdia. Nesse momento, Senhor, eu oro a Ti. Envia dos céus para a terra uma comitiva de anjos, um exército de anjos, Pai, uma guarnição de anjos querubim, anjos serafins, Pai. Envia, meu Deus, Miguel, envia Gabriel. Envia anjos ardendo em chamas com espadas desembanhadas com os gumes de diamante. Envia um exército de anjos tão grande, mas tão grande. Assim como ninguém pode contar os granitos, as células, partículas da areia da praia, assim também ninguém pode contar o teu exército. Envia uma guarnição assim, Pai, de anjos, querubim, anjos serafins, envia Miguel, envia Gabriel. Envia um exército tão grande, mas tão grande, dividido em 3 etapas. Primeira etapa de anjos querubim, onde Gabriel vem liderar. Segunda etapa de anjos serafim, onde Miguel vem liderar. Terceira etapa de anjos ardendo em chamas, com espadas desembanhadas com os gumes de diamante, onde o Espírito Santo vem a liderar sobre Miguel, sobre Gabriel e sobre todos os anjos. E que a paz esteja conosco, que todo mal seja banido, varrido da face da terra, e Deus venha ser glorificado, o Pai, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que manda nos céus, em toda a galáxia, em todo o universo, manda no sol, no vento, na lua, nas estrelas, manda na terra, manda no mar, manda no inferno, tem todo o poder sobre o inferno. Cabe a decantarábia, terra. E desde já eu agradeço ao Pai, abençoa cada um que vai escutar, que vai ver, que vai, aleluia, estar ouvindo e vendo essa live de manhã, meu dia, à tarde, à noite. Glória a Deus. Que o Senhor venha suprir a necessidade e repreender o mal. E sobre suas vidas, aqueles que honrar, Pai, honra-os também. Aqueles que honrar, Senhor, esta live, honra-os também, meu Pai. Pois aqueles que vomitar, que repudiar, repudia-os também. Pois a tua alma, Senhor, a alma deles precisa, necessita de ti. E eles precisam, Senhor, de dar lugar para preencher o vazio, o qual esse vazio pode ser ocupado com o teu Santo Espírito. Na vida deles, que o Senhor abra as portas do celeiro, de bênção, de livramento, de proteção, de cura, de milagres, e que a paz venha reinar e reinar com força. E desde já, em nome do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu repreendo todo o mal vai tudo para o inferno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai dar tudo certo.